FM no ar. Doutor, quanto a essa lei de 2011, que foi em junho do ano passado, né? Quais os benefícios que a lei traz com as pessoas que precisam, né, passar por isso? Essa lei, que é a Lei 12.403, realmente do ano passado, 2011, ela trouxe uma série de alternativas para o juiz que atua na área criminal. Até a entrada em vigor dessa lei, o magistrado só tinha duas possibilidades, duas alternativas. Era para quem está respondendo ao processo. Era prisão ou liberdade. Não havia outra alternativa. A partir da entrada em vigor dessa lei, o magistrado passou a ter à disposição dele um leque de opções, desde fiança até prisão domiciliar, recolhimento durante os finais de semana, comparecimento ao fórum em dias determinados, ou seja, para aqueles casos em que é possível se evitar a prisão, o magistrado pode fixar uma outra obrigação para que a pessoa responda ao processo não presa e também nem totalmente em liberdade. Essa lei, ela é recente. A única coisa que eu lamento é que, infelizmente, a grande maioria dos magistrados brasileiros ainda tem essa cultura da prisão. Ainda tem a prisão como um remédio para todos os males. Essa lei poderia e deveria ser mais aplicada do que ela vem sendo. Eu tenho, no meu escritório, por exemplo, um caso prático de uma situação emblemática até nesse sentido. Uma das alterações que essa lei previu foi a possibilidade de prisão domiciliar para uma série de situações. A pessoa que responde ao processo tem mais de 70 anos de idade, por exemplo, e uma delas, se a pessoa estiver respondendo a um processo presa, mas tiver uma criança de menos de 6 anos de idade que dependa dessa pessoa, ou uma criança deficiente que dependa dessa pessoa, ela teria o direito ao quê? A prisão domiciliar. Ela responderia ao processo nesse regime de prisão domiciliar. Ela não pode sair da residência sem autorização do juiz. Isso vale para qualquer crime? Para qualquer crime, desde que preenchidos determinados requisitos. Um deles, que eu estou citando nesse caso prático, era da criança menor de 6 anos e que era deficiente. A mãe tinha sido presa por tráfico de entorpecentes, ela tem uma filha de menos de 6 anos de idade e deficiente, né? Então ela dependia exclusivamente da mãe. O que é que eu fiz? Logo em seguida da prisão, eu fiz o pedido para o juiz, que era responsável pelo processo, para a juíza, pedindo a substituição da prisão preventiva, ela estava presa efetivamente, pela prisão domiciliar. E a juíza, nesse caso, indeferiu, negou esse pedido de substituição. Eu tive que ingressar com habeas corpus no Tribunal de Justiça e, através de uma medida liminar, foi autorizado que essa pessoa, essa moça, fosse transferida para esse regime de prisão domiciliar. E por que eu digo dessa cultura dos magistrados? Esse tipo de situação é um caso que deveria ter se resolvido aqui em primeiro grau. Eu chego a dizer que, se nesse caso essa lei não tem aplicação, então ela não tem aplicação em caso nenhum, né? Então, mas eu creio que, com o passar do tempo, essa cultura há de ser paulatinamente alterada e que os magistrados passem realmente a aplicar com mais intensidade essa lei. O senhor acha, então, que existe a lei, mas nem sempre se cumpre todas de acordo com a lei, doutor? É isso? Exatamente. Porque muitas vezes o que acontece? A lei, ela tem um grau de subjetividade, né? O magistrado analisa e, enfim, examina a situação e decide de acordo com a consciência dele, né? Então, muitas vezes se criam subterfúgios para não aplicar a lei naquilo que ela dispõe, né? O senhor acabou de falar que esses crimes, responder eles em regime domiciliar, ele serve tanto para o pai, a mãe, como que é para quem tem criança menor de 6 anos. Vale para o pai e para a mãe? Ou só para a mãe? A lei não diz mãe. É evidente que, na grande maioria dos casos em que essas situações ocorram, a gente vai se deparar com uma mãe, né? Mas, como a lei não diferencia, é perfeitamente possível. Imaginemos, por exemplo, um caso de uma criança órfã de mãe, né? Então, se tiver só o pai e o pai for imprescindível aos cuidados dessa criança, essa lei se aplica também ao pai.
Doutor, é outra pergunta que eu gostaria que o telespectador ficasse bem ciente disso. Como devemos saber quantos anos para cada crime? Por exemplo, você matou é um tanto de pena, você roubou é um outro, você traficou é outro. Como que a gente vem a saber isso? Vocês, claro que vocês estudam, vocês têm essa noção. Mas tem como o senhor fazer um resuminho disso para a gente saber? Na realidade, no Brasil, em relação à pena, nós temos principalmente o Código Penal brasileiro, que é um código de 1940, né, que ele prevê o maior número de crimes. É uma lei que trata especificamente dos crimes, das penas, né, e além do Código Penal, nós temos aí diversas leis espalhadas, né, que nós chamamos de leis especiais, que também foram, tempo a tempo, cuidando de outros crimes, de outras espécies de delitos. Mas hoje, para a gente poder saber exatamente qual a pena uma determinada pessoa está sujeita, a gente vai ter que verificar qual o crime que ela foi enquadrada, né? E aí procurar se esse tipo de crime está previsto no Código Penal ou em alguma dessas leis esparsas, que a gente chama as leis especiais, né? Porque numa condenação de uma pessoa, ela pode ter diversas aplicações de pena para uma condenação só, né? Depende o que enquadrar em diversas leis, é isso? Mais ou menos? Assim, é claro que quando a lei prevê um determinado crime, ela prevê um mínimo e um máximo da pena. O juiz vai examinar... O máximo? Não entendi. O máximo é? O máximo que a gente tem na nossa legislação é de 30 anos, né? Agora, assim, para um determinado crime, seja ele qual for, a lei vai prever um mínimo e um máximo. O juiz vai analisar cada situação de cada processo e vai verificar, tendo em vista aquelas determinadas circunstâncias, qual o montante de pena que ele acha justo para aquele caso. Nós vimos recentemente, naquele caso lá de Santo André, que ficou famoso, da Eloá, né, o Lindenberg, o homicídio qualificado. Ele tem uma pena prevista no Código Penal, artigo 121, que vai de 12 a 30 anos de reclusão. Essa é a pena que o Código Penal prevê. A juíza lá de Santo André aplicou a pena máxima, de 30 anos. Então, o juiz vai realmente analisar cada situação e verificar qual que é a pena justa para aquele caso. Sim. Doutor, outra coisa que eu gostaria de saber... quando a pessoa ela está em um trâmite, né, de inquérito, né, aí o promotor denuncia, a juíza recebe, ou o juiz, os magistrados recebem acusação da pessoa e ela aceita como a denúncia, né? Aí, numa liminar, o senhor pede todas as provas cabíveis e os juízes, os magistrados negam. Como fazer nesse sentido, doutor? Se você apresenta essa defesa preliminar, que a gente chama de resposta escrita, né, e faz um pedido de diligências, e a maioria, ou alguns deles, ou todos, né, são indeferidos, evidente que se a parte se sentir lesada por aquele indeferimento, entendendo que aquelas diligências que ela tinha pedido eram pertinentes, e o magistrado indeferiu, ele tem duas opções. Ele pode ingressar com habeas corpus, alegando esse cerceamento de defesa, dizendo para o Tribunal de Justiça, olha, eu fiz o pedido, o juiz negou e eu entendo que isso é pertinente para comprovar a minha inocência. Então eu posso fazer esse pedido através de um habeas corpus, dirigido ao Tribunal de Justiça, ou, se estrategicamente for interessante, aguardar o momento da sentença aí. Caso seja condenado, aí sim, no recurso de apelação, fazer uma preliminar, alegando que você teve a sua defesa cerceada. Porque diligências que poderiam comprovar a sua inocência foram indeferidas lá atrás, no começo do processo. Mas o correto, o senhor orienta que isso tenha que ser feito assim que ele já é indeferido antes da audiência, que seja já recorrido para que eles tenham essa direito, né, nessas provas, é isso? É evidente que isso depende do caso concreto, mas se eu realmente necessitava
daquelas diligências, se eu fiz pedidos que eu entendia que poderiam me auxiliar na defesa, o momento mais adequado é, assim que o magistrado indeferiu, antes que a audiência se realize, que eu ingresse nesse momento com habeas corpus, porque daí eu posso ter a chance do Tribunal de Justiça dizer, olha, o juiz está errado, essas diligências são pertinentes e elas têm que ser realizadas. E aí eu vou ter a oportunidade de, antes da audiência, antes da sentença, ter essas diligências. Né? Então, sobre a questão da pena, que no Brasil é 30 anos, é isso, né, doutor? Realmente ela cumpre esses 30 anos? O senhor é a favor que aumenta também essa quantidade de pena? Se cumpre realmente? É assim, na verdade o que acontece? O máximo que uma pessoa pode ficar efetivamente presa é de 30 anos. É o máximo. Mais do que isso, a Constituição proíbe. Eu tenho conhecimento de alguns projetos de lei que tramitam pelo Congresso Nacional que tem como objetivo aumentar esse tempo. Eu, com todo respeito àqueles que defendem essa ideia, acho isso uma bobagem. Por quê? Quantos casos nós temos na prática de pessoas que de fato ficaram 30 anos presas? Para você ter uma ideia, se uma pessoa hoje ela só vai ficar presa efetivamente 30 anos se ela for condenada a uma pena superior a 100 anos. Então, não são tantos assim esses casos. E, além disso, o sujeito que passa por esse período de 30 anos preso e sai, é mais do que suficiente para punição e para prevenção de qualquer tipo de crime. Normalmente, a pessoa que é condenada a um montante de pena que exige que, no final das contas, ela fique 30 anos presa, ou morre dentro da cadeia, ou sai numa condição realmente precária. Então, tem tanta coisa para se mudar na legislação, eu acho que isso é uma coisa que não tem razão nenhuma de ser alterada. E é interessante pontuar o seguinte, às vezes as pessoas dizem, mas olha, o sujeito foi condenado a uma pena de 200 anos, 150 anos, de que adianta se ele só vai ficar 30 anos? O que as pessoas precisam saber é o seguinte, 30 anos é o máximo que alguém pode ficar preso. Agora, se uma pessoa é condenada a 30 anos de prisão, ela vai ter direito a benefícios durante o cumprimento dessa pena. Então, por exemplo, hoje, se é um crime hediondo e a pessoa é condenada a 30 anos, depois do cumprimento de 2/5 dessa pena, ela pode passar para o regime semiaberto. Depois ela cumpre mais 2/5 do restante da pena e vai para o regime aberto. Então, o cálculo que é feito para efeito de benefícios é em cima dos 30 anos. A pessoa que é condenada a 100, 150 anos vai ter os benefícios calculados em cima dos 100, 150 anos. Então, é nesse tipo de situação que ela fica 30 anos presa. Então, faz diferença realmente a condenação ser 30 ou mais do que 30, porque qualquer benefício que ela vai ter durante a execução vai ser calculado em cima do total da pena e não em cima dos 30 anos.